sou o professor Carlos Campos. Nosso curso de análise combinatória, estamos na 27ª aula. Trouxe mais 2 problemas. Esse problema aqui eu vou fazer de 2 modos diferentes. É bom, quanto mais recursos você tiver, melhor. Então, um deles seria assim: de quantos modos podemos acomodar 2 pessoas num banco de 7 lugares? Ou seja, tem um banco, tem 7 lugares, e eu quero acomodar 2 pessoas. Ele quer saber de quantos modos eu posso acomodar essas 2 pessoas num banco de 7 lugares. Bom, então, uma das maneiras de você fazer é numerar, é dar nome ao jogo. Olha, peraí, são 2 pessoas e 7 lugares. Eu vou numerar as pessoas ou os lugares? As pessoas não vão escolher os lugares? Então vão numerar os lugares, né? Então, quantos lugares são? 7. Então eu boto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui os 7 lugares, né? Seria assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que elas vão escolher. Esse é o lugar 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, tá. Aí vai a primeira pessoa. Ela escolhe, por exemplo, o lugar 6. Escolhe esse aqui, ó. A segunda pessoa não pode escolher o 6, né? Porque aquela já está sentada. Então ela vai, por exemplo, escolhe o 3. Isso é uma maneira, né? Então elas sentarem, né? A primeira escolheu a cadeira 6, o lugar 6 e outro 3. Outra maneira, a primeira pessoa escolhe esse lugar aqui, ó. A cadeira número 1, que eu botei ali, né? E a outra, a segunda, escolhe qualquer uma das outras que sobraram, assim. Então, repare, cada maneira deles se sentarem é como se daqui dos 7, você tem que escolher 2 lugares, né? Eu, quando faço problema de análise combinatória, agora mais prática e tal, mas eu sempre gosto de fazer assim. Eu penso nos casos de contagem. Permutação é o mais fácil. Quando é que é permutação? Quando todos os exemplos têm os mesmos elementos, só em ordem trocada, que não é o caso. Então, está afastado de permutação. Aí eu penso, será que é uma combinação? Combinação é quando eu tenho alguns elementos e vou escolher alguns desse grupo, sendo que a ordem não faz diferença. Por exemplo, aqui eu escolhi, a pessoa escolheu 1 e 5. Vamos trocar. 5 e 1 é a mesma coisa? Não, né? Porque agora a primeira pessoa está no lugar 5 e a segunda no 1. Então não é combinação. Por quê? Porque isso aqui é uma maneira deles escolherem, isso aqui é outra maneira. Então é um problema de arranjo que a gente faz usando o princípio multiplicativo. Como é que eu faço isso? Quando a primeira pessoa for escolher o lugar dela, quantas cadeiras ela tem para escolher? 7. E a segunda pessoa? Bom, se a primeira já escolheu, quantos sobraram? 6. 7 vezes 6, 42. Então existem 42 possibilidades, né? Dessas 2 pessoas se sentarem nesse banco de 7 lugares. Uma outra maneira de fazer, que eu acho também interessante, seria assim. São 7 lugares e 2 pessoas. Suponha que eu tenho uma pessoa que eu vou chamar de A, a outra que eu vou chamar de B, e são 7 lugares, né? Então vão ficar 5 lugares aqui ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho aqui, eu tenho a pessoa A e a pessoa B. Elas têm que escolher aqui, né, 2 lugares. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso pensar assim, ó. Por exemplo, uma das maneiras seria botar aqui e o B aqui, né? E aqui, o que vai ficar? Vazio, né? Então aqui vai ficar vazio, 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 vazio. Vai ficar ninguém ali. Qual seria uma outra maneira? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pessoa A sentar aqui e a B sentar aqui, ó. E o resto vai ficar o quê? Vazio, né? Vazio, 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 vazio. Vamos ver mais uma? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui fica vazio, aqui fica vazio, aqui fica a pessoa A, aqui fica vazio, aqui fica B e aqui fica vazio. Repare que cada linha dessa aqui corresponde a quê? A uma maneira dessas 2 pessoas se sentarem no banco de 7 lugares. Lembra que eu falei ali o que é permutação? Quando todos os exemplos têm os mesmos elementos, só em ordem trocada. Se você olhar, ó, A, B e 5 vazios. Aqui, A e B e 5 vazios. A e B e 5 é um problema de permutação. Quer dizer, olhando desse jeito, é um problema de permutação. Então, eu vou permutar o quê? Quantas letras tem aqui? Tem 1, 2, tem 7 letras. Então, é permutação de 7. Só que tem 2, tem o V que se repete, né?
1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 repetições do V. Permutação de 7 com 5 repetições. Como é que calcula a permutação com repetição? Você bota 7 fatorial em cima e 5 fatorial embaixo. Vamos simplificar. Aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que cancela com esse 5 fatorial. Corta esse com esse. 7 vezes 6, 42. Exatamente o que nós achamos ali. Tá? É engraçado, eu gosto mais desse jeito aqui. Mas aquele lá também é interessante. Vamos ver agora o segundo exercício da aula de hoje. Semelhante ao primeiro, só que com uma restrição a mais. Eu coloquei aqui uma fila de cadeiras no cinema, tem 20 poltronas. Então imagine 20 poltronas. De quantos modos 6 casais, 6 casais são 12 pessoas, né? Podem se sentar nessas poltronas de modo que nenhum marido se sente separado de sua mulher. Ou seja, o que ele quer? Tem um banco de 20 poltronas, são 12 pessoas, ou seja, 6 casais. E ele não quer que os casais fiquem separados. Né? Ou seja, o marido tem que ficar do lado da mulher. Então eu coloquei aqui, ó, uma das maneiras. Então você tem aqui o homem 1 com a mulher 1, primeiro casal. Segundo casal, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas repare que como são 20 poltronas e 12 já foram ocupadas, né? Quantas cadeiras, poltronas vazias ainda tem? 8, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, como é que eu vou arrumar esses casais aqui? Repare que tudo funciona como se isso aqui fosse uma pessoa só, né? É um bloquinho. Então vamos imaginar quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 8 lugares vazios. Então, na realidade, aqui eu tenho 6, né? E aqui eu tenho 8. Repare que cada vez que eu trocar isso aqui de posição, né? Colocar esse casal aqui, né? Aqui vai ficar vazio, aí vai. Então, como é que eu faço para ver todas as possibilidades? É só ficar permutando isso aí, né? Eu não vou ficar fazendo o desenho de novo, mas é a mesma coisa, né? Se botar isso aqui, aqui vai ficar vazio. Então, é igual ao anterior. Aquele segundo modo que eu fiz é permutação. Então, vai ser uma permutação. Quantas pessoas tem ali? Na realidade, aqui são 12. Mas cada uma está funcionando como se fosse uma só, né? Porque elas estão juntas. Então, é permutação de 6 mais 8, 14. Só que tem 8 repetições ali de vazio. Né? É permutação de 14 com 8 repetições de vazio. Acontece que o homem não tem que ficar antes da mulher, eles podem se permutar entre eles. Então, para cada posição aqui, eu tenho a permutação dos casais. Então, como para cada permutação eu posso permutar os casais, vai ser vezes permutação de 2, vezes permutação de 2. De novo, são 6 casais. Permutação de 2, permutação de 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Agora é só fazer os cálculos. Aqui vai dar 14 fatorial, né, sobre 8 fatorial. Permutação de 2 é 2. Então pode botar 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, né, 2 fatorial, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada permutação dessa vale 2. Bom, essa já seria uma resposta. Eu posso melhorar um bocadinho, né? Se você quiser colocar assim, 14 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial é 2. Como tem 6, é 2 à sexta. Então, vezes 2 à sexta. Uma prova, o professor já aceitaria isso aqui. Mas, se você quiser continuar mais um bocadinho, vai dar um pouquinho de conta. Você pode pegar esse até chegar nesse. 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Bota o fatorial para cortar com 8 fatorial daqui, ó. 2 à sexta é 64, então aqui ainda tem que multiplicar por 64. Bom, como eu disse, numa prova de múltipla escolha, normalmente ele daria isso aqui, não colocaria essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, eu fiz os cálculos já, né? Dá um número pequeno, quer dizer, é um pequeno relativo, né? Dá 138 milhões, 378 mil e 240 possibilidades. Essa aqui é a nossa resposta. Mas, repito, essa resposta aqui é mais aceita, tá?
do que o cara te exigir que faça essas contas todas aí, né? Então você parou aqui, acertou. Ok, minha gente? Então essa foi a nossa 27ª aula e vamos seguindo. Nos encontramos na 28ª. Obrigado!